Olá, irmãos. Olá, boa noite, graça e paz. Amém. Hoje vamos falar sobre dê valor ao seu profeta. Amém? E essa passagem se encontra lá em Marcos 6, versículo 4. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Amém. Então vamos primeiro definir o que é um profeta, né? Profeta é todo aquele que fala de Deus, é todo aquele que anuncia a Deus, é todo aquele que proclama o seu evangelho. Amém? Então esse sim é um profeta de Deus, né? E aqui a gente vai ver que um profeta ele não tem honra em três locais. O primeiro, ele não tem honra em sua terra, entre seus parentes e entre a sua própria casa. O primeiro deles é que um profeta não tem honra em sua terra, tá certo? Então seria o equivalente a uma pessoa que tenta evangelizar próximo à sua casa, próximo à sua igreja, e mesmo que ele tente, ele não vai conseguir. Talvez porque em algum momento do passado dele, ele bebia ou ele fazia alguma coisa errada, não é verdade? Mas ele se converteu e agora ele é uma nova criatura, não é Mas as pessoas verdade? muitas vezes não reconhecem isso. Olha aí o filho da fulaninha, que era danadinho quando era novo, agora virou crente. Né? Eles credibilizam, ou muitas vezes essa terra também pode ser a igreja, muitas vezes pode existir uma igreja onde temos aqui um jovem que é tocador, toca bem, mas não quero esse não porque não me convém, quero outro que é filho de uma pessoa que tem mais condição, eu quero outro porque é meu parente. Então, aquele instrumento não é usado porque não é conveniente. Então, às vezes, essa terra pode ser dentro da sua própria igreja. Exatamente. E a gente tem muito costume de valorizar os de fora, É não é verdade. verdade? Então, assim, chega uma pessoa de fora, chega uma pessoa diferente, aí todos vão cumprimentar essa pessoa, vão dar a paz do Senhor, graça e Bota pra paz, pregar logo. bota para pregar, bota para cantar, né? Enquanto temos pessoas dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, que tem talentos e tem talentos escondidos e que a gente não sabe porque a gente não quer valorizar, a gente não quer conversar, a gente não quer ir atrás, não quer saber da vida da pessoa, mas quando chega uma pessoa de fora, a gente quer saber tudo sobre ela. Isso é um defeito, irmãos, isso é pecado, né? Valorizar quem é de fora e esquecer as pessoas de dentro. Muitas vezes um congresso, vou chamar aqui a irmã fulana, que todo mundo já conhece. Aí, irmã fulana, de novo, pra que eu vou fazer um congresso só pra ver a irmã fulana? Mas se for uma irmã de outro estado, a gente vai pagar não sei quanto pra irmã vir, aí pronto, lota. Não, não pode ser assim. É como eu até falei pro Lucas, nós somos instrumentos na mão de Deus. Independente do instrumento, Deus vai agir da mesma forma. Não é porque é como se fosse aqui instrumento musical. Estou tocando aqui um teclado, eu vou tocar melhor do que eu toco um violão, ou o Senhor vai agir melhor porque está usando o Lucas do que a mim. Não. Ele é o mesmo Deus, independente do instrumento que ele está usando. É verdade. E não somente com pessoas, mas também questão de materiais relacionados às pessoas, né? Eu lembrei de um fato que um amigo meu, né, ele estava me contando que ele foi para um congresso de pastores e presbíteros e chegando nesse congresso tinha alguns pastores que estavam vendendo livros e tinha um pastor muito famoso que estava vendendo o livro dele e tinha um pastor menos famoso. Aí ele pegou o livro desse pastor menos famoso e comprou o livro também do pastor mais famoso. E ele disse que quando leu esses livros, ele disse, chegou para mim, Lucas, o livro do pastor menos famoso me edificou muito mais, E falou muito mais detalhe, comigo. o livro baratinho, o livro do pastor que não era famoso, era muito barato. Era tipo assim, era uns 10 reais, era menos de 10 reais. Um livrinho, enquanto o pastorzão, que era conhecido, era muito mais caro. Mas esse amigo Lucas que contou isso, disse que o livro pequeno tinha. O pessoal deixava assim ao léu. As pessoas muitas vezes não valorizam quem não tem status. Porque o que importa de verdade para algumas pessoas
não é o conteúdo da palavra de Deus, é o instrumento. É se a pessoa é famosa, se a pessoa é conhecida, se você vai poder exibir e dizer assim, olha, eu comprei um livro do pastor fulano. E do pastorzinho, lá no interior, ninguém se importa, porque não é conhecido. É verdade. Aí vamos para o segundo ponto, que é sobre que um profeta ele não tem honra entre seus parentes, não é verdade? Entre as pessoas com as quais ele nasceu, ele conviveu. E mais uma vez, lembrando, né, que talvez porque essas pessoas viram essa pessoa de um jeito, pecando, e se transformou. E é diferente um parente, porque um parente, de vez em quando, ele convive com essa pessoa, né? E o parente, ele chega a conviver mais do que os irmãos da igreja. E ele sabe que essa pessoa, ela não é 100%... não é que nem Jesus. Cristã, né? 100%, não é 100% cristã, mas 100%... Não é igual a Jesus, nós não somos perfeitos. É um erro muito grande, muitas vezes os ímpios cobram da gente, o crente só quer ser santo. O crente, e nós queremos ser santos. E nós nos esforçamos, essa é a diferença. Mas nós não podemos querer ser melhor do que os outros. É que nem aquela questão da liberdade que você estava me contando. Não, mas isso aí eu não vou falar hoje não, deixa para o próximo vídeo, que dá para o conteúdo de amanhã. E assim, um ímpio muitas vezes descredibiliza um cristão. Eu que sou filha de pastor e cresci numa escola católica, sofri demais. Porque a gente não pode ter defeito. Você não pode errar nunca. Porque se você errar, pronto, a pessoa aí, ó, tá vendo? Também erra, tá vendo? Você também erra. E as pessoas assim, muitas vezes os ímpios vivem lhe observando, eles procuram, eles ficam assim, bora, erra, cai. E exigem uma perfeição da gente que a gente não pode alcançar. Então, muitas vezes, um profeta, ele não tem valor, não tem honra dentro dos seus parentes, daquele meio, porque aqueles parentes podem ver ele falhando. E a gente falha, é normal. Muitas vezes a gente erra com a nossa boca, a gente erra com a nossa língua, a gente erra com o nosso agir. E o que a gente tem que fazer é se esforçar para melhorar. Amém. E o terceiro e último ponto é sobre que um profeta não tem honra na sua própria casa, né? Infelizmente, eu acho que esse deveria ser o contrário, né? Porque um profeta que ele está dentro da casa, a sua família deveria reconhecer. Eu lembro muito um profeta do Velho Testamento que foi José, né? José chegou para seus irmãos, né, e disse no seu sonho que ele profetizou que futuramente ele seria uma autoridade e os seus irmãos iriam se curvar sobre ele. E os seus irmãos não aceitaram. Muito pelo contrário, os seus irmãos venderam ele para ser escravo ao Egito. Né? Para provar para ele que ele está errado. Tá vendo? Está errado. Não vai se cumprir isso nunca. E muito pelo contrário, nós deveríamos ficar felizes porque temos um profeta dentro de casa, porque o profeta é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que ele está ali e ele consegue conversar com Deus, consegue entender o que Deus está falando, não é verdade? Então, um profeta é uma pessoa que mais na frente aqui do versículo, Jesus fala que dentro da sua casa ele só pôde fazer alguns milagres, poucos milagres. Então, quando a gente não valoriza um profeta da nossa casa, a gente vê poucos milagres, né? Então, precisamos sim valorizar as pessoas de dentro da nossa casa, porque isso é muito importante, isso é bíblico, irmãos. Agora vamos estar orando. Amém? Amém. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E eu te peço, ó Pai, para que o Senhor nos ensine a valorizar, ó Pai, os nossos profetas, a valorizar, Pai, aqueles que merecem, dar honra a quem tem honra, Pai, e que em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine a sermos mais parecidos contigo, Pai, no nosso dia a dia. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau.